Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos lá, a hora que você quiser a gente pode começar. Sim? Ok, então, retomando nosso diálogo a respeito do que é a realidade e resumindo um pouquinho de onde paramos, né, a conversa anterior, a conclusão que nós tiramos é que existe uma realidade construída por uma sociedade e cada ser humano, então, com seu mapa mental, acaba tendo uma leitura dessa realidade que torna a sua realidade, né? E isso traz um comportamento, uma reação a essa leitura que é única, é a realidade daquele ser humano, né? Então, eu pensando em tudo isto, me veio a seguinte pergunta: para que serve entender o que é a realidade? Para que serve eu entender esse mecanismo de reação de cada um de nós, né? Para que no meu cotidiano? Essa é a pergunta que eu trago hoje, porque me pareceu interessante mergulhar um pouquinho na essência prática no dia a dia, como que podemos aplicar isso, né? E o que veio na minha mente, não sei se posso já começar a colocar, enfim, o que veio na minha mente foi o seguinte: extremamente interessante entender o mecanismo que, diante de um fato, eu reajo de uma forma, você reage de outra forma, né? Porque o normal é que nosso ego queira fazer com que você sinta o que eu sinto. Meu ego quer sempre ter razão, né? Então, o fato de muitas vezes eu não aceitar uma reação diferente que você tenha e não entender o porquê, me torna opressivo, pode me tornar agressivo, né? Pode me tornar com um comportamento inadequado no cotidiano. Entender o mecanismo, por que isso acontece, me tornará mais tolerante, né? Por quê? Diante de um fato, eu faço a leitura através dos meus 5 sentidos e isso gera sentimentos, né? Sentimentos que vão ser diferentes aos teus sentimentos pelo mapa mental, etc. E aí vou citar o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, né? Atrás de cada sentimento há necessidades insatisfeitas. Necessidades essas que podem ser de reconhecimento, de acolhimento, de necessidade de inclusão, né?
Então, assim, a gente não sabe em que momento de vida o outro ser humano que está presenciando o mesmo evento que eu está. Né? E que necessidades ele tem nesse momento a ser satisfeitas. E que as minhas necessidades podem ser diferentes, ou até as mesmas, só que com reações diferentes. Entender esse mecanismo me torna mais humano, no sentido de reconhecer que outro ser, né, tem necessidades como eu tenho e que somos iguais, com os mesmos direitos como seres humanos. Então, entender todo este mecanismo, ao meu modo de ver, me torna um ser melhor, para uma convivência mais humana, né? E não querer impor meus pontos de vista ao outro ser humano que tem reações diferentes. Eu tenho uma palavra que eu gosto de usar, que é alteridade. Alteridade é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do semelhante, de fato, né? No fundo, eu acho que você conseguir perceber as diversas realidades que existem, além da sua, né? Porque a nossa ela é o reizinho na barriga, né? Além de você conseguir tirar esse seu ponto de vista e colocar-se no lugar do semelhante, vai acabar produzindo primeiro um canal de comunicação mais aberto, né? É uma comunicação em que de fato um fala e o outro ouve, né? Diferente da comunicação em que um fala e o outro pensa já para responder, que é uma comunicação não reflexiva, que é uma disputa, que visa exatamente você conduzir a discussão ou conduzir o diálogo para um ponto específico que você queira. A gente fundamentalmente não tem essa necessidade nem esse desejo. Eu creio que, como eu estava dizendo, para mim a capacidade de você colocar-se no lugar do semelhante amplia os canais de comunicação, amplia a visão e, portanto, ajuda a que eu me transforme num ser humano melhor. Primeiro, tentar enxergar com mais claridade o mundo que eu vivo, e perceber que cada um tem um certo grau de visão desse mesmo mundo. Quando eu entendo isso, eu respeito o meu semelhante. E para mim, o respeito ele é fundamental. É um ponto bastante espinhoso, né, a meu ver, porque, de novo, voltando ao que a gente estava discutindo anteriormente, a gente vai usar um termo que na minha opinião, que eu acho que a gente consegue fundir isso, que é a história da sociedade do espetáculo. Nós vivemos numa sociedade em que precisa ser impactada a cada 5 minutos, em que existe uma necessidade de convivências forçadas, de estabelecimento de relações que absolutamente são desnecessárias ou insatisfatórias, absolutamente superficiais, que é o pão e circo, né? Você dá o pão e circo para a sociedade, no fundo, claro, né? Você deu o pão e circo, o que pode ser melhor que isso? Não há necessidade de mais nada. Está tudo muito bem do jeito que está. Então eu acho que quando a gente começa a questionar isso e propor eu acho que o ponto principal aí é a descrição dos podcasts. Nós só somos as portas. Entra quem quer. A gente abre uma discussão, né? E longe da gente imaginar que essa discussão termina aqui. Não, porque a realidade será diferente para cada ser humano, né? Exatamente. Mas o que você citou, para mim, pega muito esse conceito o que é comunicação, né? Quer dizer, fugindo da necessidade da sociedade do espetáculo. Tá? O que é a comunicação em si? Primeiro, você falou na questão de um ser humano ouvir o outro ser humano, né? O mais precioso que um ser humano pode dar a outro ser humano é a sua atenção. É estar aberto para ouvi-lo.
efetivamente ouvi-lo com sua alma, né? E não estar presente de corpo e estar já raciocinando na resposta que vai dar ao outro pensamento. Por quê? Porque o conceito básico de comunicação é o seguinte: é uma construção, um raciocínio em cima do outro, e ninguém sabe onde isso vai parar. A partir do momento em que eu quero te levar a um ponto que eu já pré-pensei, então isso não é comunicação, isso é indução. A comunicação se constrói através de um processo de colocar uma ideia em cima da outra. Até porque, é que a gente estava falando, nós estamos aprendendo. Exatamente. Quando a gente começa a conversar, eu não quero levar daqui até ali você, ou você me levar daqui até ali. Estamos construindo. Construindo. Agora, onde isto vai parar, não sabemos, né? Muitas vezes nos leva a um ponto que frustra, porque não há muita conclusão, e muitas vezes nessas conversas a gente temos chegado a pontos brilhantes, né? Onde fala, abriu-se a porta. No fundo, é a caminhada, né? É a caminhada. Acaba sendo a caminhada, porque o trajeto é que vale a pena. Então, entender esse processo do que é a realidade, eu volto ao ponto de dizer assim, isso me torna um ser humano melhor, né? Porque eu vou respeitar a tua opinião, porque são teus sentimentos, né? E sentimentos pessoais não podem ser negados, porque é a leitura da tua realidade. Então, você sabe que para mim isso é um assunto que, por mais que aparentemente seja corriqueiro, não é. Porque, a meu ver, esse conceito, da maneira em que você observa, ele pode ser aplicado a qualquer conceito que você puder colocar. Suponhamos que a gente estivesse discutindo aqui o que é liberdade. Então você vai chegar a uma definição bonita: liberdade é o estado em que... que não me diz absolutamente nada. Absolutamente nada. E que talvez para alguém que viva em uma condição subhumana, costurando num porão aí no Brás, seja uma bandeira de liberdade e salvação da alma. Por quê? Porque a minha visão de mundo, a maneira que eu construí o mundo à minha volta, é diferente do cara que está costurando lá nesse momento no Brás. Então, o que é a realidade, então? No fundo, eu vejo que é um conceito que ele é construído dia a dia, segundo a segundo, a cada relação estabelecida. Toda vez que você muda a perspectiva de visão, você muda a sua realidade. Você começa a enxergar de uma forma absolutamente diferente. Então, eu não acho que seja algo descartável, ou um conceito que a gente possa desprezar. Porque coisas que para mim não têm valor, para outro podem ter um valor absurdo. Aqui você vai lavar a louça, você abre a torneira e esquece. Vá fazer isso num lugar em que não tem água. A gente estava falando de seca, né? Agora há pouco. Então, como é que você faz? Então, para eles a água tem um valor absurdo. Para mim... Abre a torneira e acabou. Eu abro a torneira e acabou. Tem poço artesiano, não vai acabar nunca. Eu não consigo nem enxergar essa dinâmica. Mas veja, eu queria pontuar também aquela questão dos sentimentos, né? A leitura da realidade me remete imediatamente a sentimentos. A importância dos sentimentos humanos, a gente vai explorar isso num outro momento, né? Mas a importância dos sentimentos humanos constrói uma realidade. Concordo. Esse é um conceito que a gente vai ter que entrar na física quântica, mas o sentir, né, é aquilo que movimenta todo um campo energético que vai construir uma relação futura, uma realidade futura. Mas, enfim, esse é um tema para daqui a pouco, né? Chama a atenção, a gente subestima o que você está sentindo, o que eu estou sentindo. Exatamente. Passa por cima disso, não tem importância, mas tem sim. Claro que sim. Uma tremenda importância, porque isso vai movimentar todo um campo energético desse ser humano. E esse campo energético é que vai se comunicar com essa matriz
cósmica, né? E vai fazer os movimentos de energia para construir as ações futuras. Né? Mas, enfim, este é mais um ponto de importância da leitura da realidade, que dá sequência a um fluxo energético futuro. Eu acho que esse momento é importante, definir de fato, né, a importância disso, a importância do tema e poder avançar. Né? Porque... não sei, eu acho que a gente já viu isso. Eu acho que por hoje esse é o foco, né? Eu acho que pode ficar o link já para a próxima conversa nossa, a questão trabalhar a questão do sentimento. Né? Como que esse sentimento, né? O sentir do ser humano, a importância do sentir na questão da prece, na questão da comunicação com a matriz divina, enfim, o sentir, o que acontece ao sentir com o meu próprio corpo, né? A relação, a comunicação cérebro-coração, né? Está tudo isso interconectado. Eu acho que é um tema bastante rico e que também ajudará muito, veja, o sentir na psicossomática de doenças. Isso é importante. Extremamente. É extremamente importante. E veja como a leitura da realidade nos arremete exatamente a isso. Por exemplo, eu presenciar um acidente, né, de carro na estrada, pode provocar traumas no meu físico de forma profunda. Você sabe que tem uma história que eu gosto muito, de um sociólogo francês em que ele tinha um gabinete de trabalho no centro de Paris. E certa vez ele descendo as escadas pela manhã para tomar um café, alguma coisa assim, ele olhou para um cruzamento e um ciclista vinha na faixa da direita, o carro fez a conversão e abarrou o ciclista. A multidão toda correu para cima do ciclista para ajudar o ciclista, tal. O motorista do carro atordoado, então a multidão se volta contra o motorista, né, e questionando aquilo, era um absurdo. E o motorista não sabia o que falar. O ciclista falou: calma, gente, fui eu que atropelei o carro. Exatamente. Não foi o carro que me atropelou. Então, o que é a realidade? É engraçado porque as pessoas sempre enxergam um carro e a bicicleta. Claro, o maior está sempre batendo no menor, mesmo que ele esteja apanhando. Não era. Então, olha que interessante, a visão que se tem, ela modificou a realidade. E demora um pouco para as pessoas começarem a perceber de fato que a postura do ciclista é o que gerou aquela condição. A gente vê isso no trânsito de São Paulo. A culpa sempre é do motociclista. Sempre a culpa é do motoboy. Sempre. Será que é sempre a culpa do motoboy? Todos andam de carro de uma maneira absolutamente correta? Aí entra as ideias preconcebidas, né? Então, mas é o que constrói nossas relações. Exatamente, é o que constrói a leitura da realidade. Exato. Então, esse é o nosso problema. Toda essa bagagem que a gente traz, que é uma bagagem cultural, vivencial, etc., ela vai conduzir a minha visão para um determinado ponto, que não é o de nosso interesse, porque para nós não corresponde à única realidade possível. Perfeito. E é nisso que a gente tem que se bater. Então, a princípio, muitas vezes, a gente até falando várias vezes sobre o mesmo tema, ou tentando abordar ele de maneiras e formas diferentes, é exatamente para libertar dessa sociedade que eu tomei a liberdade de usar o tema do e falar sociedade do espetáculo, em que todo mundo quer ser impactado a cada 5 minutos, em que tudo é maravilhoso, em que mas é a sua visão do mundo, não é a do outro. Não é do mundo real. Não, talvez não seja do mundo real, porque esse mundo em que o pão e o circo é maravilhoso, fica fácil você resolver as nossas discussões, né? Perfeito. Mas é uma condição social que a gente vive, a gente fica imerso nisso e não percebe. Aí participa de todos os rituais, nascimento, casamento, morte, separação, filhos, e passa por cima dele. Exatamente, porque é um fluxo. A gente entrou no ritmo de trabalho, acabou. É um fluxo. O que você espera? Você vai trabalhar como um maluco, educar suas filhas, casar, separar ou não?
e vive a sua vida feliz, compra, vende apartamento, compra, vende, casa na praia, no campo, carro, roupa de frio, pronto. E aí, e agora, filho? E agora? De verdade, o que a gente está tentando fazer é abrir uma porta de uma percepção maior que essa. Sem dúvida.